A fase inicial do desapego e da organização são as mais fáceis. A gente se desfaz das coisas quebradas, estragadas e daquilo que claramente nós não estamos mais usando. Mas então, quando a gente segue adiante nesse processo, a gente se depara com itens dos quais a gente tem mais dificuldade em desapegar. E é normal que a gente paralise no processo de desapego quando chega a vez dos itens sentimentais. É como se a gente não confiasse em nós mesmos para tomar essas decisões. Porque ao contrário da gente se desfazer das roupas, que são coisas que podem ser substituídas, os itens sentimentais, eles não são coisas que você pode simplesmente comprar de novo. E por isso, desapegar deles parece tão assustador. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Bel e por aqui eu falo sobre minimalismo como estilo de vida e trago novas ideias para você aplicar aí e simplificar a sua casa e a sua vida. Pode parecer estranho falar isso, mas todos nós temos sentimentos atrelados às coisas que a gente possui. E por isso, às vezes a gente não se sente capaz de tomar certas decisões na hora de desapegar de alguma coisa. Diante disso, o que acontece? A gente adia as decisões de desapego que poderiam hoje aliviar um fardo que talvez você esteja carregando agora por manter essas coisas na sua vida. Você paralisa diante desses objetos que estão carregados de sentimentos e lembranças e diz a si mesmo que vai lidar com isso amanhã. Mas o amanhã chega e você não sabe como começar. Você se sente ou já se sentiu assim nos seus momentos de desapego? Me conta aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu já me senti assim e ainda me sinto às vezes. E quer saber? Tá tudo bem. São os nossos processos. Essa blusa aqui que eu tô usando, por exemplo, e eu fiz questão de colocar ela pra gravar esse vídeo, ela era da minha avó materna e esse bordado foi feito pela irmã dela, a minha tia-avó. Quando a minha avó faleceu, há muitos anos atrás, eu morava fora do Brasil. E a minha mãe guardou algumas coisas dela pra mim. Ela me entregou essa aqui e uma outra camisa, também preta e também bordada, e me disse: são a tua cara, não tem como não serem tuas. Isso foi há muitos anos atrás, antes do minimalismo entrar na minha vida. Mas eu nunca usei a outra e eu nunca gostei muito dela. Essa aqui eu adoro e eu uso bastante. Toda vez que eu uso, eu me lembro das minhas antepassadas e de uma certa maneira eu sinto a presença delas aqui abençoando o meu caminho. Mas vocês não têm ideia do quanto foi difícil para mim me desapegar da outra blusa, que eu não usava e da qual eu não gostava muito. Até que eu entendi que a melhor maneira de honrar o talento do bordado da minha tia-avó e a lembrança da minha avó era deixar que aquela blusa fosse usada e apreciada por uma outra pessoa. Pensando assim, o processo de desapego dela ficou bem mais leve. E aí, nesses 7 anos aplicando minimalismo na minha vida e estudando sobre isso, eu percebi que existem 3 sentimentos muito ligados a essa nossa dificuldade de deixar algo ir da nossa casa e da nossa vida. O medo, a dor e o amor. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? O primeiro sentimento é o medo. Pode ser o medo do desconhecido. Como vai ser? O que vai ser sem isso na minha vida? Todos me dizem que eu preciso disso, então o que vão falar de mim? Pode ser o medo da falta. E se eu precisar disso um dia? Peter Walsh, que é autor do livro Let It Go, ou seja, Deixe Ir, ele diz que o medo, nas suas muitas formas, pode ter um efeito muito poderoso na direção da nossa vida, porque ele pode fazer a gente duvidar das decisões que a gente já tomou e congelar diante das escolhas que a gente precisa fazer agora. Itens que alimentam esse tipo de emoção negativa podem criar uma rotina que mantém a gente longe do melhor da nossa vida em suas muitas formas. Quando você olha para as coisas que você possui, que dizem ao mundo quem você é lembrado das coisas que você gosta e não gosta na sua vida. E esses sentimentos e emoções podem resultar em um peso mental, um fardo que você está carregando agora nesse momento. Então, repete comigo: eu não sou as coisas que eu possuo e as coisas que eu possuo não me possuem. Deixa um like agora no vídeo para eu saber que você repetiu comigo essa frase.
segundo sentimento é o da dor. Existem diferentes categorias de itens sentimentais, alguns mais fáceis e outros mais difíceis da gente desapegar. Mas uma das mais difíceis são as coisas que a gente herda. Como que a gente pode então se desapegar dessas coisas de uma forma que a gente possa preservar as memórias daqueles que já se foram, sem que a gente se sinta culpado ou ressentido? Calma, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí vem a dor da perda, dor do luto, dor da saudade. O objeto serviu a alguém querido durante a vida dessa pessoa. Carrega a história e as memórias dessa pessoa querida. O objeto te lembra da pessoa, das memórias vividas com ela e faz você se sentir mais próximo dessa pessoa amada que não está mais por aqui. Saiba que as memórias ficam, o amor fica, a lembrança fica, o carinho fica, mas o item não representa a pessoa em si, não é parte da pessoa que já se foi. Então, não mantenha em sua casa coisas que não trazem memórias felizes e que você não sinta que estão honrando a vida e a memória daquela pessoa. Eu perdi meu pai ano passado e ele era uma pessoa extremamente minimalista, mesmo sem saber disso. Mas tinha coisas pelas quais ele prezava muito e eu mantenho um pouquinho dessas coisas aqui comigo. Para mim é uma forma de seguir sempre conectada a ele e ao que ele me ensinou de mais valioso. Eu vou mostrar para vocês essas coisas daqui a pouquinho. Existe também a dor da perda com relação a você mesmo. A dor da perda de uma parte de você que já não existe mais, de algo que você viveu e te marcou muito, de quem você foi em alguma época da sua vida, em uma viagem ou uma experiência que te marcou bastante. Eu tenho saudades da Bel criança, adolescente, da Bel de 20 e poucos anos que morava em Pernambuco, numa vila de pescadores e tinha pouquíssimas coisas que cabiam em 2 malas pequenas. Eu tenho saudades da Bel que foi morar fora do país e se aventurar. Terminou uma graduação por lá, conheceu diversas culturas, aprendeu a falar inglês fluente. Mas eu não tô presa a essas versões minhas. Eu não tenho nada além de fotos dessas épocas da minha vida. E eu agradeço sempre pelas experiências que eu vivi em cada um desses lugares, em cada um desses momentos. Porque foram elas que me trouxeram até aqui agora, fazendo esse vídeo aqui para vocês. E eu sou muito feliz fazendo isso hoje. Percebe onde está a virada de chave do desapego das minhas antigas versões? Me diz se você consegue identificar aí na sua vida quais apegos você tem por você mesma, por você mesmo. E se sim, divide aqui comigo nos comentários. E o terceiro sentimento é o amor. Amor pelos ídolos. Você não vai deixar de ser fã, de deixar de admirar aquela pessoa ou as coisas se você se desapegar delas. Um exemplo são camisetas, fotos, ingressos de shows. Eu lembro até hoje, no dia que assaltaram a nossa casa, eu tinha 17 anos e levaram meus discos de vinil e as camisetas do Guns N' Roses, do Bon Jovi e outras bandas. Doeu pra caramba ver o meu quarto todo revirado e várias das coisas que eu adorava faltando. Mas anos se passaram, eu ainda escuto essas bandas, a minha admiração não ficou menor, mesmo eu não tendo mais os LPs e as camisetas deles. Então, mesmo se você se desapegar das coisas dos seus ídolos, a sua admiração e o seu amor por eles não vai diminuir. Existe o amor pelas coleções. Todo o tempo, o dinheiro, a energia que você dedicou a essa coleção. Mas aqui você precisa se questionar se essa coleção ainda faz sentido na sua vida, se você consegue desfrutar dela, ou se ela tá te dando, na verdade, é mais trabalho para manter do que alegrias. E a partir daí você decide o que fazer com ela. Outro exemplo meu aqui que pode ser que você se identifique. Eu morei 5 anos em Londres. E nesse período eu trabalhei em 3 pubs. Lá as cervejas são servidas em pints, que são aqueles copos bem grandes de 600 e poucos ml. Cada marca de cerveja tem uma pint diferente com a sua logo. Eu acumulei durante esses anos 12 pints e trouxe elas para o Brasil. Elas ficaram durante alguns anos guardadas em uma caixa, até que a gente pôde expor e usar elas na nossa casa
em São Paulo. Quando a gente decidiu mudar para uma tiny house e iniciar um processo de desapego mais profundo, eu decidi presentear uma amiga minha com quem eu morei em Londres, que também tinha trabalhado em pub e que é uma apreciadora de cerveja. Inclusive, o marido dela tem uma cervejaria artesanal em casa. É claro que eu senti uma dorzinha, um sentimento de amor por desapegar desses 12 copos que fizeram parte de uma experiência muito bacana da minha vida. Mas saber que eu tava deixando com pessoas que realmente iam apreciar e que realmente iam fazer uso disso, me deu mais leveza, me deu um alívio e, de verdade, felicidade em doar essas coisas para eles. Você consegue pensar em alguma coisa que você tá mantendo aí, que seria um presente perfeito para alguma pessoa muito querida sua? Existe o amor pelas pessoas, pelos presentes que a gente ganha de alguém querido, daquela pessoa que se preocupou com você, pensou em você, se importa com você. Então esse presente tem todo um simbolismo. Mas você não precisa se sentir obrigado ou obrigada em usar aquele presente. Às vezes a pessoa nem lembra que te deu aquilo. Se for algo que você não gosta ou não usa, por que não vender ou doar para alguém que vai apreciar? Desapegar das coisas que nos foram presenteadas quando é esperado de nós que a gente gosta ou faça uso desse presente pode ser bem difícil. A gente tem a sensação de estar desapontando aquela pessoa se a gente deixar aí esse item. Então, como que a gente pode encontrar um equilíbrio entre manter as coisas que a gente quer manter, mas ser capaz de deixar aí as outras coisas, enquanto ao mesmo tempo a gente mantém amigos e familiares felizes? Eu acho que uma das formas é a gente aprender a comunicar para as pessoas sobre os presentes que a gente quer, que a gente precisa e gostaria de ganhar. Ou quem sabe, você comunicar a essas pessoas mais próximas que você gostaria de ganhar uma experiência. Quem sabe, ao invés de presente físico, um passeio, um jantar, ou se você tem o desejo de fazer uma viagem e está se planejando financeiramente para isso, por que não abrir uma poupança e ao invés da pessoa te presentear com algo físico, ela colocar esse valor depositado na poupança para a tua viagem? Essas pessoas queridas vão estar te ajudando a realizar um grande sonho. Comunique às pessoas sobre os seus desejos e vontades. Eu tenho certeza que elas vão preferir sempre te presentear com algo que elas tenham certeza que você vai desfrutar, do que com algo do qual elas não têm certeza. E para quem tem filhos, tem também as lembranças deles, das escolas, as artes, os desenhos e tantas outras coisas. E quando a gente olha para todos esses brinquedos, desenhos, roupas, livros, todas essas memórias parecem especiais. Todas fazem parte de uma fase diferente da vida deles. Então, como é possível a gente escolher? Quando a gente começa a olhar mais a fundo para tudo isso, a gente começa a perceber de verdade que alguns despertam mais memórias felizes, memórias mais vívidas do que outras. Então eu recomendo você a fazer o seguinte: você vai decidir quantos de cada você vai manter. Por exemplo, um bichinho de pelúcia da época em que ele ou ela eram bebês, um outro brinquedo da época da primeira infância. Escolha primeiro os seus favoritos e compare com os outros. Você vai acabar percebendo que nem todos são tão especiais assim, e isso deixa o processo de deixar ir muito mais leve. Quando você começa a ter mais consciência sobre como as coisas fazem você se sentir e se dá permissão para deixar de lado as que causam algo negativo ou que não tem tanta memória assim afetiva positiva, fica muito mais fácil de você se desapegar desses itens. Se permitir o tempo e o espaço para que todos esses sentimentos e emoções aconteçam é uma parte importante dessa jornada de desapego. Agora que você aprendeu a identificar os sentimentos ligados aos seus apegos, vamos então aprender como deixá-los ir e como categorizar e organizar os itens sentimentais que você decidir manter. Vamos então para as 4 categorias de organização dos itens sentimentais, que são usar, revelar,
guardar e compartilhar. Esses itens todos com os quais nós temos uma conexão muito emocional são muito mais difíceis da gente deixar ir quando a gente passa por esse processo sozinhos. Mas talvez se você compartilhar esse processo com alguém que possa te ajudar a responder algumas perguntas, a refletir melhor sobre cada item e a te ajudar a organizar, pode ser que isso torne o processo mais leve e rápido. Convide um amigo, uma amiga, um familiar, alguém que você confie para fazer isso com você, para te ajudar nesse processo de desapego e de organizar nessas 4 categorias. Então a primeira é itens para usar, coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia ou com uma certa frequência e que são úteis para a nossa vida. Pode ser que sejam coisas de um alto valor sentimental ou financeiro, e que aconteça de durante o uso eles se deteriorarem ou estragarem. Digamos que é uma toalha de mesa da sua avó e pode ser que uma das crianças derrube uma bebida e deixe uma mancha. Sim, pode ser que isso aconteça. Mas não fique guardando essa toalha com receio de que isso possa acontecer. Se acontecer, imagina que é uma nova história para ser contada sobre essa toalha que era da sua avó. Não fique com medo ou com receio de dar um uso para essa coisa que é tão importante para você. A segunda categoria é revelar. Itens que você pode usar, por exemplo, como decoração ou dar um novo uso para esse item na sua casa, colocar ele à vista. E assim você pode contar histórias e se lembrar dos momentos e das pessoas queridas. Às vezes você pode dar um novo uso para um item que era usado de outra maneira, como, por exemplo, uma jarra de suco que pode ser usada como um vaso de flores. Ou você pode dar ela uso de uma jarra de suco. Você pode usar para decoração, por exemplo, como fotos e objetos. É uma maneira de você honrar as pessoas, em vez de deixar essas lembranças guardadas dentro de um armário. Já que estamos falando em guardar, a terceira categoria é sim guardar. Tem coisas que precisam ser guardadas. Então, como que a gente pode armazenar as coisas de uma maneira cuidadosa e ao mesmo tempo que a gente possa acessá-las com mais facilidade, que a gente possa usar elas de vez em quando, conversar sobre elas. Uma das minhas formas preferidas é a de demarcar limites. Você pode decidir, por exemplo, quanto de espaço você vai usar para guardar essas coisas. Pode ser um armário da sua casa, ou pode ser uma gaveta, uma prateleira. E aí você delimita esse espaço e decide o que vai ser guardado. Uma forma muito legal da gente fazer isso, principalmente com crianças, é através de uma caixa de memórias, onde elas escolhem o que elas vão manter, aquilo que é mais importante e simbólico para eles. E o restante, se quiser manter, você pode digitalizar. Ou então fazer uma grande festa de despedida com uma lareira, com uma fogueira, dando adeus para essa fase da vida deles. Quem sabe comida especial e uma música. Você pode mostrar que isso fez parte da vida deles, mas que tem muito mais coisas para vir. Que quando a gente deixa ir o velho, a gente abre espaço para o novo. Eu também tenho uma caixa de memórias e eu tenho nela, por exemplo, o primeiro livro que eu comprei para o João Pedro, quando eu ainda estava grávida e eu tinha o desejo de ensinar inglês para ele. Eu tenho desenhos e presentinhos que ele e a Lara me deram no Dia das Mães ou em dias comuns e que eles usam essa forma de arte para demonstrar o amor deles por mim. E eu também tenho, entre outras coisas, algumas fotos e textos escritos pelo meu pai. Ele usava a escrita como uma forma de expressão e desabafo, como eu também faço. Ele cantava e compunha músicas, e eu guardo algumas delas aqui. Faça isso aí também. Você pode aproveitar caixas ou cestos que você tem aí e dar um novo uso para eles, guardando esses itens que são mais queridos e que você quer guardar com cuidado. E a última categoria é compartilhar. E aqui eu vou te pedir para ser honesto, honesta com você mesmo. O que você realmente pode manter e fazer uso, e o que vai ficar se deteriorando se você mantiver guardado. E pode talvez te causar dor ou ansiedade manter aquilo. Se são itens de família, você pode sempre perguntar para os seus familiares se alguém gostaria de ficar com isso e fazer uso desse item.
E sempre existe a possibilidade de você vender os itens de mais valor e encontrar pessoas que vão valorizar e cuidar daquilo. O que não pode ser vendido ou repassado para amigos e familiares pode ser doado para instituições e para pessoas que farão bom uso da sua doação. Eu acho muito importante a gente honrar as pessoas que vieram antes de nós, que nos proporcionaram boas e felizes memórias. Mas a gente não precisa se manter preso às suas posses físicas para fazer isso. Então a gente precisa ser honestos com nós mesmos. Que itens nós realmente podemos fazer uso ou revelar nas nossas casas? E o que vai ficar guardado e esquecido em um depósito ou no fundo de um armário? Que itens você considera sentimentais e percebeu que não tem mais porquê fazerem parte da sua casa ou da sua vida? Ou que você identificou que podem ficar na sua vida e entrar para uma dessas 4 categorias. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te dado mais clareza sobre os seus objetos e sobre que sentimentos cada um desperta em você. Eu abri meu coração para vocês hoje, hein? Então, eu tô esperando o seu desabafo aqui nos comentários também. Combinado? Por hoje é isso. Um beijo com muita luz e amor para você.